Olá pessoal, eu sou Isaac Borges, eu sou mestre em educação e também mestrando em ensino de ciências e matemática também, tá? E hoje estaremos falando sobre como entrar num programa de mestrado. Mestrado que acredito que seja um dos sonhos de muitos que estão aqui hoje nos assistindo, né? E o primeiro passo para você entrar num programa de mestrado é você se perguntar: por que eu devo entrar num programa de mestrado? Essa pergunta é muito importante porque a resposta que você obtiver dela, que você está perguntando para si mesmo, vai te guiar nos outros passos que iremos ainda falar ainda hoje, tá? No entanto, há duas situações que precisamos ressaltar. A primeira situação: estamos vivendo num período onde várias pessoas têm buscado se qualificar. Então, só para vocês terem uma ideia, atualmente tem sido bem comum a gente ter professores com nível mestre e doutores concorrendo às atribuições de aula para aulas livres, ou seja, aquelas aulas que o pessoal vai fazer contrato, né, que são chamados aqui no Mato Grosso como interinos. É muito comum hoje a gente ter pessoas nível mestre e mestrado concorrendo. Na escola onde eu leciono mesmo esse ano, nós tivemos 10 professores na área de biologia concorrendo com nível mestre. Isso, gente, porque a pós-graduação, stricto sensu, ela deixou de ser apenas um mero status para virar uma realidade. Com essa expansão do ensino que nós estamos vivendo no Brasil, muitas pessoas estão tendo acesso à educação, à formação, à graduação, à pós-graduação. Então, as fronteiras que cercavam esse universo, elas têm caído e a pós-graduação tem sido uma realidade bem frequente hoje no nosso dia a dia. A segunda resposta que você pode obter dessa pergunta é a remuneração, porque eu quero ganhar mais. Porém, eu gostaria que você fizesse uma pausa aqui em relação à remuneração e pensasse no que eu vou dizer agora. Por que você não ganha como nível mestre? Por que você não ganha 10 mil reais? Você que é professor, que atua no ensino secundário, por que você não ganha 10 mil reais, 8 mil reais, 6 mil reais? E por que um professor nível mestre que está numa universidade ou até mesmo na escola de ensino médio, ele ganha em uma faixa entre 7 a 10 mil reais? Por quê? A resposta para isso é bem simples. A gente vale pela quanto a gente sabe. Então, a nossa qualificação profissional é o que nos faz a nossa remuneração, certo? Então, quanto mais qualificado para exercer a sua profissão, seu cargo, maior será a sua remuneração. Agora, presta bem atenção no que eu te falei. Quanto maior, mais qualificado você estiver no seu cargo. Isso porque a remuneração, ela depende da qualificação. Ou seja, se você escolheu o mestrado errado, fizer o mestrado errado, você não irá se qualificar para a sua profissão e, consequentemente, não obterá a elevação de nível que você tanto deseja. Eu separei aqui, para vocês terem uma ideia, a tabela da remuneração dos professores municipais de Cuiabá. Tá? A fonte quem nos indicou foi a RD News, tá? Que a gente encontrou no site deles, que não está muito distante da tabela da SEDUC MT. A única diferença é que aqui o regime de trabalho é 40 horas e o regime de trabalho da SEDUC nosso é de 30 horas. Porém, já aviso vocês que essa ideia de 40 horas está sendo uma realidade muito frequente, principalmente nos municípios. Tá? Mas dá uma olhada no seguinte, aqui em vermelho nós temos a remuneração dos professores de nível mestre. Dá uma olhada a diferença que a gente tem aqui entre o nível nível especialista, graduação, nível mestre e aqui o nível doutor, certo? Eu acho que a diferença é bem assim, tá bem clara, é um valor assim bem, que a gente pode falar bem expressivo, certo? E lógico que conforme o tempo vai indo, você vai descendo e vai chegando até o valor máximo de 9 mil reais, certo? No caso, se você for um doutor, pode ganhar um pouquinho mais. Porém, o primeiro passo para você chegar num doutorado é ter o mestrado, tá? É possível ir para o doutorado sem o mestrado? É possível sim, tá? Mas um dos passo a passo que a gente deve seguir é essa regrinha aqui, ó. Concluir o ensino médio, concluir a graduação, fazer uma especialização, entrar no mestrado até chegar no doutorado, tá bom? Sobre o que vamos falar hoje? Bem,
Eu pontuei algumas coisas para a gente estar falando aqui, alguns temas, algumas dúvidas que eu acredito que seja da maioria que está nos assistindo, tá? E se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem colocar nos comentários. Se alguma dessas dúvidas que você é o que você te toca, fala assim, olha, realmente eu não sei como escolher um programa, tal, pode colocar aqui que a gente pode estar pensando em fazer um vídeo com mais detalhes sobre um determinado assunto. Mas os pontos que eu marquei hoje são esses, né? Como escolher o programa certo, como saber se o programa é reconhecido, como não cair em golpes, exame de proficiência, como se preparar para a avaliação, o passo a passo para escolher o orientador certo e montando o projeto, tá bom? Eu vou falar rapidamente sobre esses temas, tá, gente? Porque se a gente for aprofundar em cada um deles, não dá. A gente vai passar aqui a noite, a madrugada, o dia e não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você quer saber um pouco mais sobre eles, marque aí nos comentários. Como escolher o programa certo? Vocês lembram da pergunta que a gente colocou lá em cima? Por que você quer fazer o mestrado? Então, o que acontece? Essa resposta te ajuda a encaminhar e resolver esse problema. Veja bem o seguinte, geralmente a gente quer fazer um mestrado na área da nossa formação. Lógico, é mais fácil, certo? Mas a gente não encontra o bendito do mestrado. Porém, antes de você fazer a escolha do programa, lembre-se, eu quero fazer por quê? Se é para você se qualificar melhor, para ter uma elevação de nível, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o setor de qualificação da onde você trabalha. Se você é da Seduc, por exemplo, vou pegar o exemplo nosso, se você é da Seduc MT, procurar o setor de qualificação e ver quais são as normas e as legislações para você não fazer o mestrado e no final do mestrado a Seduc não elevar seu nível. Isso porque é o seguinte, se eu sou químico, se eu fizer um mestrado em química aplicada, o que é química aplicada? É onde você não trabalha na área da educação, você vai trabalhar com química, por exemplo, desenvolvimento de combustível, agronegócio, e assim vai, entendeu? E isso não tem serventia nenhuma para mim dentro da sala de aula. Então, eu não me qualifiquei para exercer melhor a minha profissão. Se eu não me qualifiquei para exercer melhor a minha profissão, não tem por que a Seduc elevar meu nível. Olha, peraí, eu não vou pagar você mais porque no que você está fazendo, esse título seu não serve para nada. Então, antes de você entrar no programa, pense, porque eu quero, certo? Se é para aumentar a remuneração, para me qualificar, ótimo. Onde eu trabalho? Onde eu quero trabalhar? Por quê? Veja outro exemplo. Há outros lugares que isso não interfere. Por exemplo, escolas particulares mesmo, você é mestre, não importa do que você seja. Importa que você seja mestre e pronto, eles estão qualificando você. E FMT, por exemplo, a mesma coisa, o FMT, mas se você for trabalhar na rede estadual de educação do Mato Grosso, você tem que olhar a legislação. E a legislação lá é bem clara. Você tem que ter um mestrado na área de atuação. E a nossa área de atuação é ensino. Então, é ensino ou educação, beleza. Então, eu tenho que procurar um mestrado que trabalhe na área de ensino. Ou então, trazer o meu projeto para a área de ensino. Eu posso fazer um mestrado, por exemplo, em agronegócio, desde que eu consiga trazer o meu projeto para dentro da área de educação. Não é só dizer assim, agronegócio na escola. Não é bem isso, tá, gente? Você tem que trazer ele para que ele seja usado, aquela pesquisa seja usada como uma ferramenta que tenha alguma aplicabilidade para ensinar os alunos, tá? E não é ensinar agronegócio também não, tá? É ensinar mesmo, que ele tenha seja um diferencial ali na sala de aula. Como saber se o programa é reconhecido ou não? Beleza, a gente acha que quem reconhece um nível mestrado é o MEC. Na realidade é o MEC mesmo, mas o MEC tem uma outra, ele delega essa função à CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. Nesse caso, então, para nós sabermos se o curso é ou não reconhecido, tá? Nós devemos entrar nesse link aqui, certo? E nessa página vocês vão conseguir descobrir se seu curso é ou não é reconhecido pelo MEC, tá? Se a CAPES avalia ele ou não. Mas tem um outro detalhe ainda, tá? Vocês vão ver nessa página
que está bem explicadinho aqui, que a CAPES diz o seguinte, que além do curso ter o reconhecimento, ele precisa ser avaliado, e a avaliação não pode ser menor que 3. Então, às vezes, ele é reconhecido, mas ele tem uma avaliação menor que 3. E aí, entendeu, né? Então, se você tem alguma dúvida, entra lá, leia bem, se instrua, que você vai tirar todas as dúvidas. Inclusive, lá tem uma listinha de todos os cursos aqui no Mato Grosso que são autorizados e a nota de cada um deles ali, tá? Caso tenha ficado alguma outra dúvida ali, tá, gente? Coloque nos comentários que depois a gente responde. Bom, hoje em dia nós encontramos instituições facilitando o ingresso, né, a entrada, melhor dizendo assim, das pessoas no programa de mestrado. Olha, gente, eu posso dizer uma coisa para vocês. Mestrado não é uma coisa aberta a muita gente. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é isso. Independente se a faculdade é particular, pública, federal, estadual, municipal, filantrópica, o processo de entrada é o mesmo. E eles não vão abrir um processo seletivo para muitas pessoas. No programa mesmo que eu participei, eram 9 vagas, certo? E era isso aí e acabou. Não tinha mais do que isso. Então, se você começa a ver que é muito fácil para entrar, a primeira coisa que você vai fazer é ir aqui no site da CAPES e analisar se seu curso é reconhecido, ele é autorizado e a nota dele. Ah, Isaac, mas eles falaram pra gente que quem vai emitir o certificado é a faculdade XYZ. Ótimo. Então você volta aqui na página, vai lá na CAPES, vê se a faculdade XYZ tem um programa e se esse programa dela é reconhecido pela CAPES, qual a nota dele, certo? E depois você liga na faculdade. Olha, vocês realmente têm um convênio com tal instituição assim, assim, assado? Porque se você não fizer isso, vai chegar no final do curso e você vai ter um grande prejuízo. São 2 anos que você vai perder. Esse tempo você não recupera. Dinheiro até que a gente recupera, mas o tempo a gente não recupera. E aí vai ficar de ver mãos atadas. Mestrados internacionais. A própria CAPES ali naquela página explica para vocês como é que funciona mestrados internacionais. Em alguns países, mestrado é considerado um curso livre. Então, qualquer pessoa pode fazer um curso de mestrado. Inclusive, nós temos um caso de um menino de 12 anos nos Estados Unidos que não só fez um mestrado, como um doutorado. Mas lembre, em alguns países, mestrado é considerado um curso livre. Mas para ele valer aqui no Brasil, ele precisa ser convalidado por alguma instituição. Se ele não for convalidado, e já te aviso que esse processo não é muito simples, tá? Ele não tem valor nenhum. Então, se você tem alguma dúvida, volta ali naquela página que eu falei, entra ali naquele link, certo? Vai aqui, se instrua, que você vai se livrar de um grande problema, de uma grande encrenca futuramente. Tá? De proeficiência. Bom, algumas pessoas têm medo de fazer o seletivo por causa desse danadinho aqui, né? Que é a provinha lá de inglês, espanhol, francês, lá vai. Primeira coisa, você vai pegar o edital, certo, do programa, e vai descobrir quais são as línguas estrangeiras que você pode fazer. Geralmente, elas são inglês, espanhol e francês, nessa ordem, tá? Beleza. O exame de proficiência nem sempre ele é eliminatório. Geralmente ele é classificatório, tá? Mas você precisa passar nele. Algumas instituições deixam que você, mesmo você reprovando, você conseguiu nota, você conseguiu entrar no programa. Mas para receber o diploma de mestre, você precisa prestar o outro exame, pode ser até em outra instituição, e tem que passar nele. Até quando a gente estava fazendo o nosso exame, tinha várias pessoas de outras instituições fazendo junto com a gente porque não tinha passado. E acredite, muita gente já estava na 3ª, 4ª vez e estava reprovando. Mas não é difícil. O que você tem que fazer é pegar, pelo menos o meu foi assim, veio uma prova pra gente,
A prova estava escrita toda em inglês, a gente precisava ler o texto e responder algumas perguntas. Ali responder mesmo escrito. No nosso caso, no nosso programa, nos dois que eu participei, foi autorizado o uso de dicionário. Tá? Então o pessoal de espanhol levou dicionário, o pessoal de inglês levou dicionário. E pronto, era isso. Mas eu te aconselho o seguinte. Olha, existe um lugarzinho chamado Escola de Idiomas. Vai ali, faz uns 3 meses, pelo menos para você aprender a ler e escrever. Porque tem um detalhe, por que eu preciso passar por essa prova, gente? Por quê? É porque a maioria dos textos que a gente vai receber, elas são escritas em inglês, ou espanhol, ou francês. Alguns até em alemão, tá? Então, o que o mestrado pede para você é que você tenha um mínimo, mas um mínimo de conhecimento para conseguir ler e interpretar um texto em inglês. Se eles te mandarem um artigo, como é que você vai ler? Como é que você vai resolver isso? Então, por esta razão que existe esse exame, tá? Mas procura uma escolinha de inglês, até vou citar uma aqui, fazendo uma propaganda grátis. Tem a Wizard aqui em Tangará da Serra, tá? Procura ali a Wizard, a Quebec, e faz ali uns 3 meses, se qualifica, sabe? Isso vai melhorar até sua autoestima, porque, poxa vida, a partir de hoje eu não vou passar mais por esse crivo, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Como se preparar para a avaliação? Primeira coisa, eu já disse ali em cima, já comecei a dizer, né? Primeiro, você vai trabalhar essa questão do inglês, mas como que a gente se prepara para a avaliação do mestrado? Aqui existe um planejamento, coisa que brasileiro não gosta muito de fazer. Se você quer entrar num programa de mestrado, o primeiro passo é ir na instituição, conversar no programa e pedir a eles o edital do processo seletivo anterior, para você ver o seguinte, quais foram as etapas. Geralmente as etapas são uma prova escrita, a proficiência, o projeto, currículo e por último a entrevista. Geralmente são esses 5 itens que caem no edital ali, o processo seletivo todo, certo? E não adianta você ir bem num e ruim no outro. A prova escrita consiste geralmente, tá? De uma dissertação ali sobre um determinado tema. E para você se preparar para ele, você precisa ter acesso a esses livros. Então, se você for no programa, pedir o edital anterior, você vai ver quais são os livros que foram listados e vai começar a estudar em cima deles. Entendeu? Vai ali perguntar, ver quantas páginas, quantas laudas precisa ter a redação que você vai descrever. E ali você vai começar a se preparar para a prova escrita. Gente, uma coisa importante é assim, ó. A gente faz um seletivo para levar bomba. Para a gente saber como é que funciona o seletivo, para que no próximo você passe. Então pense assim, esse primeiro eu só vou conhecer o programa. Então, independente do resultado, eu vou continuar. Entendeu? Então, vou ali, eu vou conhecer o programa, vou conhecer a redação, vou ver o que eles avaliaram na minha redação, o que eles pontuaram que não foi bom, que foi ruim. E se você tem dificuldade de escrever redação, tá aí, a Quinta Garra da Serra tem Avance, vai lá, seja feliz. Olha eu fazendo propaganda grátis de novo, certo? Vamos aqui ainda, deixa eu continuar falando aqui, vou falar sobre o currículo. Gente, existe um currículo chamado Plataforma Lattes, é esse currículo que você precisa, tá? E existe um negocinho chamado Barema, que é o que conta ponto. Mas, como eu estou dizendo, o processo seletivo depende de um edital. Então você precisa conhecer o edital para saber o que eles pontuaram com avaliação no currículo. Eu vou citar o meu exemplo. No meu exemplo, o que contou ponto para mim ali, que fez um grande diferencial eu tinha experiência na graduação e tinha experiência na pós-graduação. Experiência que eu falo, eu dei aula na graduação e dei aula na pós-graduação. Então isso contou, entendeu? Contou muito ponto. Outra, eu tinha produção científica, então outra coisa. Inclusive, produção científica são artigos que você pode publicar em revista. Aqui em Itagará Serra nós temos várias revistas, tem a revista na Unic, na Unicerra. Então, tá ali, você desenvolveu uma atividade com um aluno seu ali na escola, escreve um artigo, publica. Escreveu, publica. Por quê? É exatamente isso que você vai fazer no mestrado, meu irmão.
Quando você não tiver nada para fazer, continua publicando. Quando você tiver algo para fazer, publica. E assim vai. Entende? Então, se você vai publicar artigos, você vai contando ponto no seu barema, certo? E com isso você pode ter certeza que vai te auxiliar na hora que você fazer o processo seletivo. Lembra, o processo seletivo são 5 itens. Não é só a avaliação escrita que você tem que perceber, que você tem que se preocupar, mas é com todos os itens que a gente listou ali agora há pouco. Avaliação escrita, o currículo, o projeto, a entrevista, a proficiência, tá? São esses 5 itens que você tem que se preocupar para poder conseguir entrar no processo. Bem, agora aqui nós começamos a entrar um pouco mais, sabe, mais fundo na coisa. O passo a passo para escolher o orientador certo e montar o projeto. O que acontece? No mestrado existe uma coisa chamada linha de pesquisa, que são, vamos dizer assim, um grande tema, e dentro daquele grande tema são os que norteiam. Vou citar um exemplo. Formação de professores. Então, a linha de pesquisa de formação de professores. Então, dentro dessa linha de pesquisa, tem professores que trabalham com pesquisas em cima da formação de professores. Não adianta você procurar um orientador que trabalha com tecnologia, que ele não vai conseguir te orientar. Mas, como eu disse, ir no programa é uma boa coisa. Se você não quer ir no programa, acessa a página do programa. E página que eu estou falando é página de Facebook, tá, gente? É página de internet, é o site do programa. Veja quem são os orientadores desse programa. Quem são os professores credenciados ao programa. E ali você escolhe uns. Olha, eu vou escolher 3 da linha de pesquisa para a formação de professores. Ótimo. Desses 3, eu vou ver o que eles escrevem. Como que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no currículo Lattes deles, vou olhar todas as publicações deles e vou ver com qual deles eu me identifico mais. Depois que você fez essa seleção, você viu o que ele tem escrito, o que ele tem pesquisado dentro da linha de formação de professores, que é o exemplo que eu estou dando, tá? Ver quais são os autores que ele trabalha, ver se você conhece esses autores, para você não ter problema depois, tá? Porque de repente ele fala assim, eu quero que você leia aí alguma coisa sobre, sei lá, Jean Piaget. E você não conhece quem é o cara, certo? E aí de repente você ou conhece, mas não concorda com ele. E aí você vai ter problemas com o seu orientador, porque ele segue uma linha de pensamento daquela filosofia. E aí você não tem como ir contra ele, cara, porque você escolheu ele para te orientar. Ou seja, é ele que vai te ajudar no seu passo a passo. Então, tem que haver uma sintonia entre vocês dois. Então, o primeiro passo é esse. Vai lá no currículo Lattes, vê o que o cara está escrevendo, vê o que o cara está pesquisando, para você escolher seu orientador. E isso não vai te ajudar na hora da prova não, tá, gente? Isso aqui vai te ajudar é terminar o mestrado. Porque se você escolher um orientador errado e entrar no programa, meu irmão, você vai ter muito problema. Porque as suas ideias não vão bater, vocês vão ter conflito de ideias o tempo todo, de pensamento, e o projeto não vai prosseguir, tá? Como montar o projeto? Bom, esse aqui talvez seja o pulo do gato. É esse aqui que é o cara, porque de repente, dependendo do processo, pode ser o que tem uma maior pontuação. E o projeto você vai montar em cima do seu orientador, é claro. Lógico, você vai ter uma boa ideia, mas você tem que montar um projeto que tenha sintonia com quem vai te orientar. Ó, presta bem atenção numa coisa. A gente tá falando assim, vou escolher o João Luiz, sei lá, para ser meu orientador. O cara nem sabe que você quer ele como orientador. Ele vai descobrir na hora da banca. Entendeu? Mas você já tem que ir prevendo que ele tem condições de te orientar. Ele tem condições por causa das leituras que ele faz, dos artigos que ele publica, dos livros que ele escreve. Você já leu isso, você já se preparou para isso, então você sabe que ele tem condições de te orientar. Entendeu? E se é um projeto que quando ele pegar, ele olhar, ver que é um projeto que tem relevância, um projeto que está dentro da linha de pesquisa que ele atua, que está dentro das leituras que ele lê, tudo, você pode ter certeza que você vai ter uma boa nota. Agora, mesmo que seu projeto seja assim, cara, algo fenomenal, mas seja algo que não se encaixe na linha de pesquisa, não se encaixe nas leituras do orientador,
que não tem ninguém para te ajudar, meu irmão, infelizmente, o projeto não vai ter uma notinha muito boa. Não é porque seu projeto é ruim, é porque não tem ninguém que consiga te ajudar nesse passo a passo. Entendeu? E é como se dissesse para você assim, ó, olha, infelizmente esse programa não está apto a te receber. É melhor você procurar outro programa que esteja mais adequado à sua ideia para que você consiga desenvolver uma pesquisa melhor. Entendeu a lógica da coisa? E esse aqui, gente, sem mentira nenhuma, esse é o pulo do gato. Saber sintonizar a sua ideia com o orientador. Porque se você não conseguir sintonizar o seu projeto com o orientador, você não vai conseguir ter um bom desempenho no mestrado. Isso é realidade, tá, pessoal? Infelizmente, é assim que funciona. E se você não seguir esse passo a passo, você não vai para frente. Gente, quero agradecer de coração pelo momento que vocês dedicaram aqui. Eu sei que não foi uma coisa muito profunda, porque o nosso tempo é muito escasso. Mas podem colocar aí nos comentários aquilo que vocês ficaram em dúvida, o que vocês gostaram, o que não gostaram. Que a gente pode estar criando outras lives, outros vídeos, para estar auxiliando vocês nesse processo. Quero agradecer de coração a todos vocês. Não sou muito bom para trabalhar com vídeo, tá, gente? Na realidade, eu sou bem péssimo para mexer com isso. Mas é uma coisa que a gente está fazendo de coração, de forma gratuita, para levar um pouco de conhecimento para vocês, para poder contribuir um pouco com a educação desse país. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.